Eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte tema: no poder do Espírito de Deus. Vamos repetir isso? No poder do Espírito de Deus. Agora com autoridade, com fé e força. Vamos juntos. No poder do Espírito de Deus. O que esse texto tem para nós, né? Esse texto é um texto muito especial. Esse texto é muito importante para nós, porque ele tem umas informações extraordinárias. O capítulo é o 4, né? Então, no capítulo 4, nós encontramos um versículo, que é um versículo super importante, e nós já o lemos algumas vezes, que diz assim, exatamente assim: não por força e nem por violência. Não por força e nem por violência. Vamos dizer juntos? Não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a palavra do Senhor a quem? A Zorobabel. Repete aí, palavra de Deus a Zorobabel. Isso, e o que foi que Deus disse a Zorobabel? Quem é que sabe aqui quem foi Zorobabel? Tem algum professor de EBD aí que sabe quem foi Zorobabel? Zorobabel foi o líder do último grupo, do grupo chamado grupo remanescente, que saiu do cativeiro babilônio. Então, qual o nome dele? É estranho, mas a gente não pode esquecer porque está na história. Zorobabel. Zorobabel foi um líder israelita. Ele está mencionado aqui no Antigo Testamento. Foi ele que liderou o retorno do primeiro grupo de judeus exilados após 70 anos de cativeiro babilônico. Zorobabel. Um timaço de profetas fez parte daquela história, daquele tempo, daquele momento. Um timaço. Eu vou dizer para você o nome deles. O primeiro Esdras, um outro Neemias, Daniel, Zorobabel, Ageu, um timaço que Deus usou para profetizar. Deus levantou para profetizar. Interessante, eu disse isso na quinta-feira passada, disse em outras quintas-feiras, que Deus levantava os profetas, fez isso com Isaías, inclusive, para fazer uma coisa que a gente fica pensando, mas é possível, é preciso fazer isso. Para que Deus levantava os profetas? Para ficar lembrando o povo de que Deus é Deus de Israel. Olha só, eu quando preguei sobre isso há umas 2 ou 3 quintas-feiras atrás, eu falei isso, né? Eu falei, mas é preciso? Por quê? Porque o povo esquece facilmente do seu Deus, o povo esquece com uma facilidade da palavra de Deus, o povo esquece de orar, o povo esquece de vir ao templo, esquece de se relacionar com Deus, olha, esquece de ser agradecido a Deus. Talvez você pense assim, mas hoje não aconteceu nada que eu precise dizer muito obrigado para Deus. Como assim? Como assim não aconteceu? Choveu, fez sol, teve ar, comida no prato, roupa, sapato, família, tempo para a gente se reunir. Daqui a pouco vamos voltar para casa, vai fazer aquele lanchinho, alguns vão jantar, daqui a pouco dormir, se preparar para o dia seguinte, para amanhã. Então, como nós não temos nada para agradecer a Deus nesse dia? Claro que temos muita coisa para dizer. Senhor, muito obrigado, né? Samuel orando, disse obrigado pela água potável que nós tivemos para beber, alguma natural, água natural, mas outras geladinha, a geladeira gelou, tinha energia elétrica, né? Tivemos a possibilidade de nos conectar. Eu falei com um monte de gente hoje da igreja, pela internet, mandei parabéns para alguns irmãos, irmã Fátima, que não está aí, deve estar em casa, né? Mandei os parabéns para ela, como a MCM fez, enfim, bom dia, comunicados, informações, nos relacionamos, falamos com amigos, participei até de uma reunião online com vários pastores, inclusive de fora do Brasil, no DNA.
Que oportunidade de ouro que nós estamos tendo, meu irmão. Né? Você que trabalha, Dalva trabalhando, atendendo pessoas, outros vendendo negócios, fazendo negócios, Charles consertando automóveis, enfim, cada um com uma atividade, cada um com um compromisso, cada um com uma energia para fazer alguma coisa. Então, como nós temos coisas para falar para Deus, dizer: Deus, muito obrigado. Obrigado. Mas a verdade é que a gente esquece. Aí o que Deus fez? Deus levantou profetas para dizer a eles, para que eles dissessem ao povo que se lembrassem de Deus, do Deus de Israel. E essa foi uma das missões, né, que Deus deu aos profetas. E muitos outros foram contemporâneos desse timaço de profetas que Deus elencou, que Deus levantou, que trabalharam juntos servindo ao Senhor e vencendo desafios, né? Vivendo vitórias, passando por circunstâncias desagradáveis, porque muitas foram as vezes que o povo desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu a revelação do Senhor. O tempo era difícil por duas razões, irmãos. Duas razões. Não havia rei e nem recursos. Então, ficava uma tarefa muito pior, muito mais pesada sobre os ombros dos profetas. Por quê? Quais eram as duas razões? Não havia rei. Vieram da Babilônia, foi o povo remanescente, e aí, liderado aí por Zorobabel, não tinha rei ainda. E por quê? Eles estavam voltando, pegaram um momento difícil, que não tinha uma condição financeira, não havia dinheiro, negócios, prata, ouro, para que pudessem ser negociados. Então, o momento era muito complicado, o momento era muito difícil, aquele em que eles estavam vivendo, porque Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém e levou cativos aqueles israelitas. Um momento muito difícil, porque agora eles voltam, não tem rei, não tem recurso para que fossem usados. Então, queridos irmãos, Zorobabel foi um dos que liderou este retorno dos judeus para Jerusalém, a fim de reconstruir o templo. Tarefa dura, tudo destruído, né? Tudo destruído, tudo acabado, mais uma vez, mais uma invasão, mais uma incursão que deu vitória a Zorobabel e que levou o povo a viver cativo por 70 anos. Agora o povo volta. E volta sem nada, sem rei, sem recurso financeiro, sem templo para adorar, sem poder se estabelecerem. Então, foi um momento complicado. Zorobabel teve que enfrentar o profundo desânimo. Imagina, o povo chega agora, olha para tudo destruído, tudo acabado, tudo colocado por terra, não tinha nada. Então, fico pensando que, por muito menos do que nós estamos lendo, quantas vezes a gente fica desanimado, quantos irmãos ficam pensando: será que eu vou hoje ao culto? Será que eu vou ao templo? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Então, por muito menos, não é? Nós somos capazes de arranjar uma desculpa, uma justificativa para deixarmos de termos o relacionamento com Deus, mas eles não, eles tinham um motivo. Não tinham um rei, não tinham recurso financeiro, não tinham um templo, não tinham casas, não tinham nada. Então, o desânimo era muito grande, né? A frustração era muito grande. Eles estavam cansados, porque 70 anos tiveram que ser escravos. E agora, a volta era uma volta de reconstrução. Como fazer isso, né? Como fazer isso? Zorobabel tinha tudo para não conseguir concluir essa tarefa. Zorobabel tinha tudo. Ele ia precisar vencer gigantes internos e gigantes externos.
Então, querido, eu queria compartilhar com você exatamente isso. O que é que estava ali, naquele momento, com a grande circunstância capaz de impedi-los de fazer aquilo que Deus estava querendo que eles fizessem, porque era um retorno autorizado por Deus. Deus deu livramento àquele grupo para que eles pudessem voltar, reconstruir o templo, reconstruir a vida religiosa, reconstruir o altar e poder adorar ao Senhor. O que nós encontramos e tiramos aqui de lição? A primeira coisa era o desânimo e a desmotivação que eles precisavam vencer. Desânimo e desmotivação, ou seja, eles estavam muito desanimados e completamente desmotivados ante a uma circunstância enorme de problemas e lutas, porque não se tratava de reconstruir uma coisa simples, era a reconstrução de uma cidade, não era só reconstruir o templo, era reconstruir os muros que iriam proteger a cidade, mas também não era só isso, era a restauração do altar para adoração a Deus. Meu irmão, quando eu penso em restauração de altar, eu penso na minha vida, eu penso na sua vida, que muitas vezes nós precisamos nos colocar diante de Deus para dizer: Senhor, restaura a minha vida, o meu altar, porque eu sou um altar, você é um altar, e nós precisamos pedir que Deus nos restaure, que Deus nos dê condições para que enfrentemos o desânimo, para que enfrentemos a desmotivação, que são elementos que acabam nos prejudicando, nos tirando o foco e até do caminho de servir e seguir ao Senhor nosso Deus. Desânimo e desmotivação são dois elementos que eles precisavam vencer. Do povo que não tinha recurso suficiente, como quando Salomão, filho do rei Davi, construiu o primeiro templo. Agora não tinha nada. Como reconstruir, como fazer aquilo que era preciso fazer? E às vezes nós nos colocamos também nesse ponto. O desânimo e a desmotivação tentam nos abater, tentam nos impedir de continuar, tentam nos impedir, inclusive, de sonhar e de realizar os nossos sonhos. Não é porque uma coisa aconteceu ou outra bateu a nossa porta, às vezes uma doença, às vezes o desemprego, ou uma situação inesperada. Quantas situações inesperadas batem a nossa porta, trazendo-nos exatamente o que? O desânimo e a desmotivação. Eu imagino quantas vezes você já tenha passado por esse caminho, né? O caminho do desânimo. Eu estou desanimado. Eu já ouvi isso muito, de muitas pessoas, né? Pastor, estou muito desanimada, eu estou muito desanimado, eu estou muito desmotivado. O que pode levar uma pessoa a ficar desanimada e desmotivada, né? É ela ter a sensação de impotência, de não conseguir resolver e nem superar as circunstâncias que enfrenta. Isso faz com que muitas vezes nos sintamos como aquele povo estava se sentindo, desanimado e desmotivado. A reconstrução agora do pós-exílio era completamente outra. No tempo de Salomão, Israel era um reino poderoso e contava com inúmeros recursos. Agora não tem recurso, não tem rei, não tem nada que se possa usar para reconstruir, mas nós temos uma visão e temos uma missão, vamos dizer, mas nós temos uma visão e uma missão, porque foi exatamente isso que Deus deu para aqueles homens e mulheres que voltaram do cativeiro, uma visão. Qual era a visão? Era reconstruir Jerusalém, era reconstruir o templo, era reconstruir o altar, era voltar a aproximar o povo da presença de Deus, do contato com Deus. Mas eles tinham dois problemas para resolver. Quais eram os dois problemas? Quem é que lembra aí quais eram os dois problemas? Vamos lá, o desânimo e a desmotivação. Então repita: desânimo e desmotivação. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso, recebe essa palavra. Eles tinham uma visão,
a visão era maior do que o desânimo e a desmotivação. E a certeza, irmãos, de que Deus estaria com eles para que eles pudessem executar a missão. Você tem uma missão. Você sabe que você tem uma missão? Eu sei, pastor. Mas você já entendeu qual é a missão? Ainda não, então tem que entender. Não é? Por quê? Porque nós existimos para um propósito de Deus. Você existe para um propósito de Deus. O Evangelho chegou para você para um propósito de Deus. Foi por causa desse propósito, por causa desse plano, que o Senhor separou você, abriu a sua mente, destapou os seus ouvidos, limpou os seus olhos, para que você veja e ouça aquilo que ia trazer para você a certeza de que você será ou seria ou vai ser um superador e vai superar o desânimo e a desmotivação. Por quê? Porque Deus deu a você uma missão acompanhada de uma visão. Amém ou não amém? A segunda coisa que eu encontrei aqui, e Deus teve que dizer para eles, né? Porque ele disse assim: olha, diz para esse povo prosseguir, diz para esse povo avançar, diz para esse povo ir adiante. E aí ele vem no versículo 3, ele fala de algo extraordinário, ele vai trabalhando com isso. E lá no 6, no versículo 6, ele diz: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então vai acontecer de algum momento você decidir fazer algumas coisas, empreender algumas coisas, e se você não souber de fato qual é a visão e não entender a missão, você vai fazer com as suas próprias forças. E pode ter certeza que tem tudo para não dar certo, ou para demorar muito mais para chegar aonde precisa. Então, queridos irmãos, eles precisavam se manter focados. Eles não podiam perder o foco e não ter outros interesses. Digam comigo: manter o foco e não ter outros interesses. Essa tinha que ser, esse pacote que Deus deu para eles, era o pacote da vitória, mas eles precisavam estar atentos. Primeiro, vencendo o desânimo e a desmotivação. Você imagina o impacto, né? Eles ficaram, quantos anos que eles ficaram presos, cativos lá na Babilônia? Diga comigo, 70 anos. 70 anos que eles não viram absolutamente nada lá de Jerusalém. Então, quando eles voltam, que eles se deparam com aquele cenário de destruição, eu imagino, né? Você vai viajar e quando você volta, você encontra alguma coisa errada na sua casa. Como é que fica? Fica complicado, né? Você, puxa, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, me desanimou, vou ter que mexer nisso, vou ter que fazer de novo, vou ter que... Puxa, é complicado. Agora você imagina Jerusalém. Era uma cidade. Tratava-se de um grande projeto. E um grande projeto sem recurso é complicado, né? É mais ou menos como você chegar em casa depois de um problema que aconteceu e dizer assim: mas eu não vou ter dinheiro para consertar. Não tem recurso. Como é que eu vou fazer? Então, quantas vezes nós já passamos por circunstâncias muito piores do que essa, não é? E nós pensamos no que fazer. Olha, agora mesmo, recentemente a gente ficou conversando lá na casa do Charles, né, falando sobre a cadeira, né? Como é que vai ser, como é que não vai ser, tem dinheiro, não tem dinheiro, a gente, é muito caro, mas Deus abre a janela, gente. Deus abriu uma janela e permitiu que o povo visse aquilo que ele ainda não tinha visto. O impacto foi grande, foi ver o que eles viram foi complicado, foi refazer, pior ainda. Mas Deus deu uma palavra, Deus colocou uma promessa naquilo que ele havia dito
para que eles fizessem. E era o suficiente para que, mesmo desanimados, mesmo receiosos, mesmo pensando que talvez não iriam conseguir, porque não era numericamente um povo tão grande quando foi preso e levado para cativeiro. Mas mesmo assim, Deus mandou eles fazerem duas outras coisas importantes: mantenham o foco e não tenham outros interesses. Meu irmão, quando nós temos uma visão, quando Deus dá uma visão e dá uma missão, nós precisamos entender o que Ele está nos dando. E essa visão não é uma visão humana, não é a visão de homem, é a visão do Espírito Santo de Deus. E é por essa razão que o foco tem que ser na visão. Nós não podemos desviar de jeito nenhum o nosso foco daquilo que Deus tem nos revelado, daquilo que Deus tem nos falado, daquilo que Deus tem nos mostrado pela sua palavra e pelo testemunho que temos ouvido. Deus tem feito isso nas nossas vidas, por isso que o foco não pode ser outro. E enquanto estivermos caminhando na direção de executar a missão, nós não podemos ter outros interesses que desviem os nossos olhos daquilo que Deus quer que nós façamos. Foi exatamente isso que ele disse para o povo. Eles estavam focados em reconstruir as suas próprias vidas e casas. Então não vai dar certo. Por quê? Porque primeiro Deus mandou que eles reconstruíssem a cidade, que eles reconstruíssem o altar, que reconstruíssem e restaurassem a vida com Deus. Então o foco tinha que ser aquele, porque o resto Deus iria complementar. Meu irmão, o resto é com Deus. Siga a visão de Deus, coloque em prática a visão de Deus, determine-se a executar a missão da visão que Deus deu para você. Mas como? Mantendo o foco e sem alimentar qualquer outro interesse que possa prejudicar a sua caminhada nessa estrada firme de Deus. Deus mandou que eles voltassem para lá, reconstruíssem a cidade, reconstruíssem os muros da cidade, reconstruíssem os portões da cidade. Determinou que eles reconstruíssem o templo e que eles restaurassem o culto, porque o resto era com ele. O resto era com ele. Ageu capítulo 1, no versículo 3 e 4, olha só o que diz. Ageu capítulo 1, um livro antes, né? Capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas? Olha o que a palavra de Deus chegou para eles. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Meu irmão, Deus deu uma visão. Nós não podemos nos perder. Nós não podemos deixar que outras coisas nos atrapalhem. É claro que nós temos coisas para fazer. Nós temos projetos, nós temos sonhos, mas eles não podem ser maior do que a visão que Deus está nos dando, do que a missão que Deus está nos dando. Você está entendendo, irmão? Você está comigo, irmã? Está entendendo? Ou está difícil de entender hoje a palavra do Senhor? Acho que não, né? Por quê? Porque Deus estava dizendo para aquele povo, e Deus está dizendo para que povo hoje? Para nós. Para nós. Deus tem nos dado uma visão, Deus tem nos dado uma missão, e nós não podemos nos perder, nós não podemos nos desviar, e nem permitir que qualquer coisa nos atrapalhe, nos impeça, nos traga ou nos apresente alguma dificuldade. Foco e outros interesses podem prejudicar a visão de Deus para nós. Quais são os dois? Foco e outros interesses. Repete aí, vai lá. Foco e outros interesses. Faz aí uma análise e veja se não é isso que provavelmente esteja acontecendo ou pode acontecer.
outra coisa eram os traumas, as angústias e a desolação. Eles precisavam vencer os traumas. Imagina que eles foram saqueados, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, tudo virou, o que virou? O texto lá de Ageu diz, né, que tudo ficou destruído, escombro, era escombro, aquilo virou verdadeiro escombro. Então, como é que eles ficaram? Eles ficaram traumatizados, ficaram angustiados, ficaram desolados. Como é que eles voltaram? Eles voltaram com essa visão, eles voltaram com esse sentimento. Muitos estavam traumatizados, cansados e sem esperança, irmão. E algumas vezes na nossa vida, traumas podem impedir que nós consigamos ver a glória de Deus, os projetos de Deus. Traumas, angústias e desolações podem travar-nos, podem impedir que avancemos. Deus quer que façamos, Deus quer que continuemos. Deus tem um projeto extraordinário de multiplicação de gente, de pessoas que vão receber a palavra, que vão ser evangelizadas, mas nós precisamos primeiro vencer os nossos traumas. Quais são os traumas que você traz dentro do seu coração? Nós precisamos vencer as nossas angústias. Nós precisamos nos curar de certas coisas que estão dentro de nós e que por vezes o diabo usa para impedir o nosso avançar no reino de Deus e a realização das suas coisas, dos seus projetos. Traumas, angústias e desolações. Vamos dizer juntos? Traumas, angústias e desolações. O choro dos anciãos se misturava com os gritos de júbilo dos mais jovens. Está lá em Esdras, capítulo 3, versículo 12, em caso você veja. Uma quarta coisa que eles precisavam, sabe o que era? Era o assédio e a ajuda comprometedora. Assédio e ajuda comprometedora. Você sabe por que o assédio, que eu coloquei aqui essa palavra assédio? Por quê? Porque tinha aqueles que não queriam fazer nada. Olha só, tem sempre esse grupo, né? De pessoas que não querem fazer nada. E tem sempre aquele grupo de pessoas que querem, além de não fazer nada, atrapalhar. É ou não é verdade? Tem sempre esses. E não era diferente ali naquele grupo de judeus. O texto diz que havia ali gente com propostas tentadoras de outros povos para ajudar na construção. Com qual objetivo? Desviar o foco do povo e torná-los novamente presos a interesses persuasivos. Olha só. Gente que não tem o foco nas coisas de Deus, tem o foco nas suas próprias necessidades, podem nos impedir de avançar, podem impedir você de crescer espiritualmente, podem impedir de fazer de você um gigante na fé. Quem? Pessoas persuasivas, que tentam assediar-nos para fazermos coisas que não estão ligadas nem à visão e nem à missão, que diferem. E às vezes a gente cede a esses assédios. Às vezes a gente cede a essas questões persuasivas que tiram de nós o prazer da visão. É interessante nós notarmos isso. Em último lugar, as tramas diabólicas para atrapalhar. Então veja só, além do desânimo, né, eles estavam passando por uma fase complicada, porque eles estavam desanimados, estavam desmotivados, né, o foco precisava ser na reconstrução de Jerusalém, mas eles estavam com um primeiro projeto, construir as suas casas, fazer as suas casas da melhor maneira possível, esqueceram da casa de Deus. E aí Deus vem e de uma forma muito, muito séria, Deus fala com eles lá em Ageu. Deus avisa para eles: olha, vocês perderam o foco, vocês estão olhando a coisa por um ângulo diferente, isso está atrapalhando, isso vai impedir que vocês sejam abençoados. Mateus 6,33, o que diz mesmo lá em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes nós buscamos primeiro os nossos interesses profissionais, os nossos interesses financeiros, nossos interesses familiares, e nos esquecemos das coisas de Deus. E Deus foi sério com eles, lá em Esdras, dizendo, olha, vocês se esqueceram daquilo que era a visão, da missão. Né? Liberei vocês, tirei vocês do cativeiro, dei livramento para vocês voltarem, para vocês reconstruírem Jerusalém, reconstruírem o templo, reconstruírem, restaurarem o altar e voltarem a fazer os cultos, mas vocês estão se perdendo. Olha, meu irmão, minha irmã, presta atenção, tome muito cuidado para você não se perder nessa caminhada de fé. Tem muita coisa que pode tirar a nossa visão, pode tirar os nossos interesses, os interesses das coisas de Deus, e podem nos fazer fracassar. Olha, um crente fracassado, um crente sem vitória, um crente derrotado, um crente, você não foi levantado para isso, você não foi separado para isso, você foi levantado para ter vitória. Então, meu irmão, vença o desânimo, vença a desmotivação, foque nas coisas de Deus, mantenha os interesses nas coisas de Deus, cuidado com os traumas, com as angústias, com as desolações, quantas questões que acontecem nessa caminhada chegam para tentar impedir que continuemos felizes. O diabo tem uma ação que é aquele de roubar a alegria do nosso coração, para que nós não continuemos. Então, vença em nome do Senhor Jesus, vença os traumas, as angústias, a desolação, a decepção, a tristeza, vença em nome de Jesus. Cuidado com aquelas pessoas que estão por aí te assediando, tem gente assediando de tudo quanto é forma. Como tem gente assediando? Tem gente assediando, cuidado com os assédios, cuidado com as ajudas comprometedoras. Aquele pessoal lá, que saiu do cativeiro, teve gente que iria assediá-los, e que oferecia ajuda comprometedora, só para atrapalhar a vida espiritual deles, só para impedir que eles reconstruíssem o templo, restaurassem o altar e mantivessem a vida conectada com Deus. Tem gente fazendo isso aí, a beça, aos montes. Se não vigiarmos, nós seremos assediados, nós seremos levados a uma ajuda comprometedora. Pode ser que, em princípio, a gente não perceba isso, alguns não percebem isso. Alguns não percebem isso, mas pode ser ajuda comprometedora. E por último, os tramas diabólicos para atrapalhar. Havia tramas e mentiras de povos inimigos que não queriam a reconstrução do templo. Você vai encontrar gente que não quer que você tenha vida de santidade. Você vai encontrar gente que não quer que você seja um cristão de verdade. Você vai encontrar gente que não quer que você seja fiel a Deus. Você vai encontrar pessoas que vão tentar atrapalhá-la de tudo quanto é jeito, para que você perca a sua fé, para que você não veja multidões sendo transformadas, para que você não veja pessoas sendo discipuladas, para que você não veja pessoas crescendo espiritualmente, lares sendo transformados e restaurados pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Você vai encontrar todo tipo de trama diabólica para impedir o seu sucesso espiritual, emocional, financeiro e material. Você vai encontrar. Então, o que você precisa fazer? Vigiar, meu irmão, vigiar. Lembra o texto que nós pregamos na quinta-feira passada? Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo está em derredor, bramando feito um leão, buscando uma boa refeição. Você pode ser a boa refeição, se não vigiar, se não for sóbrio,
se não permanecer na palavra de Deus. Esses tramas são tramas terríveis, são tramas complicados. Apesar das falhas do povo e da limitação, Deus não falharia em cumprir o seu propósito. Deus não falha não, meu irmão. Pode confiar, pode acreditar. Às vezes demora um pouco e a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa. Mas Deus já tem o plano preparado para a vitória, para o sucesso. Deus já tem tudo pronto, tudo preparado. Segundo a palavra, Ageu 2,5 diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não tenham medo. Olha só, olha que palavra linda. Ageu capítulo 2, versículo 5. Ageu capítulo 2, versículo 9, Deus falou pela boca do profeta assim: olha, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Falou pela boca do profeta. A declaração para os israelitas e para os que se envolveram na missão dada pelo Espírito Santo, Deus disse assim: olha, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, pelo meu Espírito. É muito mais do que uma mensagem para Zorobabel e para o povo judeu que tinha acabado de sair de um cativeiro. Ela é e será eternamente uma palavra de encorajamento para todos os que estão envolvidos na missão discipuladora, evangelizadora e multiplicadora, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, pelo Espírito de poder do Espírito de Deus. Quando vivemos pelo Espírito, meu irmão, minha irmã, guiados por Ele, poderemos experimentar o verdadeiro sucesso espiritual que alcança todas as demais áreas da nossa vida. Nada do que somos chamados a fazer pela boca de Deus pode ser feito para a glória pessoal e na força, no poder humano, pelo interesse humano, pela vontade humana. Por isso que Deus mandou aquele recado pela boca de Zorobabel. Nem por força, nem por violência, nem por poder humano, mas pelo meu Espírito é que vocês vão fazer todas as coisas. Amém ou não? O Espírito do Senhor é a fonte de toda virtude. Guarda isso aí para você. Pode ser que você não se lembre mais do que eu falei para trás, né? Mas guarda isso aí. O Espírito do Senhor é a fonte de toda virtude. Toda virtude. A fonte vem do Espírito Santo. Nenhuma batalha, guerra, luta ou conquista deve ser efetivada através do nosso braço. A gente não vai conseguir nada, humanamente falando. Nada. Jamais devemos fazer alianças estranhas para realizar a missão. Parceria só com quem tem a visão dada por Deus. Não nos misturaremos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Não nos misturaremos. Preste atenção. Jamais devemos fazer alianças estranhas para realizar a missão que Deus nos deu. Fidelidade, confiança e dependência em Deus são requisitos poderosos que Ele espera que coloquemos em prática. E por último, que sejamos totalmente dependentes do Espírito Santo. Que entendamos, é preciso entender. A gente está trabalhando há 1 ano falando de missão, falando de visão. Não é? Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos dê um esclarecimento maior, falando sobre visão e missão. É preciso entendermos a visão e para colocarmos a missão em prática, para que vidas sejam abençoadas e o reino seja multiplicado. Deus vai nos abençoar. Nós não iremos sozinhos, igreja. E esse projeto de Deus, esse trabalho de Deus, não é um projeto para 20 líderes que estão sendo treinados. Esse projeto de Deus inclui toda a igreja. Portanto, essa visão que veio do Espírito Santo tem que vir para você. Tem que vir, precisa vir. Não, como eu disse no início, não é uma imposição, porque o próprio Deus está dizendo isso, não é por força, nem por violência,
mas pelo meu espírito. Mas para que isso aconteça, você tem que abrir a mente, tem que abrir o coração, tem que se colocar disponível, dizer, Senhor, eu preciso muito entender o que está acontecendo, o que o Senhor está dando a alguns que eu ainda não vi, como o Senhor está esclarecendo a alguns que eu ainda não recebi esclarecimento. Abre a minha mente, Pai, para o nome de Jesus, abre o meu coração, eu preciso desse acesso para entender o que tu queres de melhor para essa estação, para esse tempo, para a nossa sociedade. Deus vai conosco, como disse com o povo de Israel, eu vou com vocês, é promessa. Eu prometi, eu vou cumprir a promessa, eu vou com vocês, mas vocês precisam querer irem comigo. Nós precisamos querer ir com Deus, estar com Deus, ladear, não é? Estarmos focados nas coisas de Deus, fazendo aquilo que nós precisamos fazer, mas focados nas coisas de Deus, vencendo o desânimo, vencendo a decepção, vencendo a angústia, vencendo o medo, vencendo a tristeza, a preocupação, entregando tudo nas mãos de Deus, dizendo, Senhor, me abençoa, cuida das minhas coisas, cuida do meu coração, e você vai ver coisas grandes acontecendo, porque Deus está por detrás disso, e é o Espírito Santo de Deus que está nos revelando a sua vontade, para que façamos a dele, não a nossa. Esse pastor não tem interesse absolutamente nenhum em fazer a sua própria vontade, mas de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa e vem acompanhada de vitória. Tem vitória para quem entender, para quem receber e fazer, quiser fazer a vontade dele. Posso ouvir um amém? Ele está te chamando, meu irmão. Ele está te chamando, minha irmã. Não demore. Não demore. Quantas pessoas foram impedidas de chegarem aqui aonde nós já chegamos? Não é? Quantas? Mas nós chegamos, você chegou, nós estamos aqui. Deus está nos revelando a sua vontade, nos mostrando o que Ele quer pela palavra. Não é pela palavra pastoral, mas é pela palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus que nós vamos continuar crescendo, que nós vamos multiplicar, nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Nossos lares vão se abrir e se transformarão na igreja do Senhor para essa estação. Posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé. Eu queria que você orasse mais uma vez. Eu quero concluir essa reunião, essa mesa desta noite, quando o Senhor nos falou de uma forma muito especial, né? Nos mostrando que vai acontecer, independente de eu querer. Ah, pastor, eu não quero. Olha, que pena, mas vai acontecer, mesmo você não querendo. Ah, pastor, eu não estou entendendo nada. Vai acontecer, portanto, você precisa buscar conhecimento, entendimento. Porque vai acontecer, aliás, já está acontecendo. O mover de Deus já está acontecendo. A visão que Deus tem para nós já foi dada, já está dada. Agora nós só precisamos entender o processo. Você precisa entender o processo e querer o processo. O resto é com Deus, e Deus vai fazer isso acontecer, e você vai ser tremendamente abençoada, tremendamente abençoado. Pastor, mas e se eu não quiser? O problema é seu com Deus, não o meu. É você que vai ter que ter uma conversa com Deus. Você vai falar com Deus, Deus vai dizer alguma coisa para você. Não é? É Deus que vai dizer, Deus que vai mostrar. Então, renda-se aos pés dele. Renda-se aos pés dele. Coloque-se diante do trono dele e diga, Senhor, eu só preciso que tu me dês entendimento. Porque a partir daí, eu quero fazer apenas a tua vontade e não a minha. Deus, muito obrigado por esta mesa de reunião, esta mesa de convivência, essa mesa de pão, quando nos alimentamos da tua palavra, essa palavra de Zacarias extraordinária, que vem para nós nesse tempo, nesse momento em que
temos recebido a visão. O Senhor deu uma visão a Neemias, o Senhor deu uma visão a Zorobabel, a Zacarias, o Senhor deu uma visão a Esdras, o Senhor deu uma visão e tem dado visão a muitos de nós. O Senhor tem nos mostrado o querer para esse tempo, para essa estação, quando muitos estão perdidos, quando muitos estão no pecado, separados da glória de Deus e precisam ser transformados pelo poder do nome de Jesus. Usa a igreja, Pai. Aqui está uma parte pequena da igreja, mas usa toda a igreja para o maior louvor da tua glória, para que consigamos tirar das portas do inferno dezenas, centenas, milhares de pessoas que ainda não compreenderam, que ainda não se renderam aos pés de Jesus, que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que ainda não foram batizadas, que ainda não fazem parte deste mover do Senhor. Então usa a Igreja Batista em Correios, usa a IBAC, usa cada membro, cada família, os que estão chegando, os que já chegaram, os que estão aqui há muitos anos, usa-nos para o máximo louvor da tua glória. Toma-nos em tuas mãos, leva-nos para casa, temos um fim de semana pela frente de atividades, projetos, de responsabilidades e desafios. Senhor, livra-nos de todas as intenções malignas, livra-nos das tramas do mundo espiritual. Estamos iniciando uma semana em que o inimigo se coloca à disposição de milhares de pessoas, principalmente para executar os seus intentos de morte, os seus intentos de prejuízo. Quantas meninas, quantos meninos serão alvos, se tornarão alvos do mundo espiritual. Senhor, que a tua igreja, onde estiver, seja sal da terra, seja a luz do mundo. Que, ó Deus, não percamos o foco e consigamos vencer todos os assédios, consigamos vencer tudo aquilo que possa tirar a nossa visão e a nossa direção das coisas do Senhor. Leva-nos em paz para casa, abençoa as famílias que aqui estão e permita, Senhor, que estejamos na tua presença. Traga-nos de volta no próximo domingo para mais uma vez celebrarmos o nome do Senhor, para mais uma vez celebrarmos com as vitórias e as alegrias que o Senhor tem nos concedido e vai continuar nos concedendo, porque o Senhor é bom. Tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos dizer isso juntos? Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mais uma vez. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertencem a Ti, Senhor. Muito obrigado. Leva-nos em paz, em nome de Jesus.